Tá ao vivo. É isso. Boa tarde, gente. Tá todo mundo ouvindo bem? Estão escutando a gente, galera? Só manda assim, sim, não. Só pra gente ter certeza se vocês já estão vendo o nosso vídeo. Eu acho que tá com delay ainda. Tá. No YouTube aqui, pra mim, não começou ainda. Não, pra mim ainda não tem. E a taxa tá baixa de streaming. Aí, agora começou. Perfeito. Começou? Começou. Então tá. Pessoal, então, desculpa aí o delay, tem um delayzinho entre a nossa transmissão e a transmissão que vocês recebem. Mas, primeiramente, eu queria dizer dar as boas-vindas. Então, para quem está assistindo a gente, é um prazer absurdo ter tido tantos inscritos. A gente fechou o evento com 783 inscritos e isso é um prazer enorme. Para o primeiro evento da Liga, assim, baita privilégio. Meu nome é Fernanda Filete Ferreira, eu sou aluna da UFES, atualmente estou no 5º período, sou presidente da LACAP, que é a Liga Acadêmica de Carreiras Profissionais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo que vai acontecer depois do evento, especificamente as inscrições se encerram no dia 28, certo? Bem no final do dia, então às 23h59 é quando a gente vai fechar o formulário. E bem-vindos ao evento de currículo, a gente vai falar a parte técnica do currículo, mas eu espero muito que vocês extraiam lições que vão além de um preenchimento burocrático, tá bom? O Michel, ele vai ser o apresentador da noite, certo? Tarde para noite, né? Porque são 4 horas da tarde por enquanto. E vou passar a palavra para ele, a gente também vai apresentar os outros membros da Liga nesse primeiro momento. E logo em seguida vem a palestra da nossa querida professora Patrícia Cardoso, tá bom? E aí eu vou dar a ela as honras de se apresentar, tá bom? Pode ir, Michel. Boa tarde, gente, novamente. Meu nome é Michel, sou aluno do 2º período da UFES, vice-presidente da LACAP, e agora eu vou apresentar as disposições iniciais. Só pegar minha cola aqui, né, porque quem está tendo aula EAD, né, sabe como que é. Bom, gostaria de, primeiramente, que a galera da diretoria se apresentasse aí, né, começando pelo Cadu, depois Lavínia, Luana, Renan e Thaís. Gente, tudo bom? Boa tarde, eu sou o Cadu, eu sou da sala do Michel, 2º período de Medicina da UFES, e eu sou o diretor de marketing, então quem mexe no Instagram, fala com vocês, essas coisas assim, tudo comigo. Pode falar comigo. Certinho? Certinho, Cadu? Certinho. Lavínia agora. Ei, gente, meu nome é Lavínia, estou do 4º período. Eu sou da diretoria de tesouraria. Qualquer coisa vocês podem me procurar. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Luana, acho que ela está com problemas técnicos aí, não sei se vai conseguir aparecer o vídeo. Não tem problema. Gente, a Luana é a nossa secretária, ela que está ajudando a gente a mandar e-mails, marcar presenças, e ela está atualmente no 2º período também, certo? Uhum. Com o Michel e com o Cadu. Renan. E aí, galera, beleza? Meu nome é Renan, também estou no 2º período da mesma sala do Cadu, da Luana e do Michel, da Medicina UFES, e eu estou na diretoria de extensão. Então, é isso aí, aproveita bastante. E Thaís. Oi, gente, meu nome é Thaís, eu estou no 4º período de Medicina UFES também, eu sou diretora científica, quem ajuda a planejar as palestras, conteúdo da Liga, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me procurar, estou aberta. Beleza, gente? Então, esses são nossos membros e eu vou falar só umas coisinhas para dar tempo da galera ir entrando ainda, porque tem muita gente que vai entrar um pouco depois, né? Para quem perguntou se os links vão ficar disponíveis dos vídeos, porque pode ter conflito, alguma coisa assim de horário, que alguém deve estar tendo aula, por exemplo, falem para os seus amigos que eles vão ficar disponíveis após o dia 28. Nós ainda vamos informar como, tá? Relembrando nosso processo seletivo. Termina dia 28, 23h59 e está aberto a todos os cursos do Espírito Santo aqui, né? E
Bom, se a gente já conseguiu, nesse evento, quase 800 inscrições com 7 pessoas, imagina quando a gente tiver 32 pessoas na nossa equipe. Então, nós estamos almejando melhorar bastante ainda os eventos. Bom, o certificado. Após o término dessa palestra, aí vai ter o coffee break, né, que vai ser possível graças ao patrocínio de vocês. Então, obrigado, pais. E quanto aos grupos no WhatsApp, né, tem o grupo de avisos, que se acontecer alguma coisa, precisar mudar de plataforma, a gente vai avisar lá. Então, qualquer coisa que acontecer, entre no e-mail, aí entra no grupo de avisos. Tá o link lá. E também tem um grupo aberto, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa para a gente, que a gente responde, beleza? Então, agora vamos dar as honras, né? A digníssima professora doutora Patrícia Cardoso, a casa é sua. Oi, boa tarde a todo mundo aí. O prazer aí, eu quero começar agradecendo a Thaís, que foi a primeira pessoa que fez o contato, depois a Fernanda, com consequência, o Michel, e toda a equipe da UACAP, com essa grande iniciativa que estou vendo gente desde o segundo período aí da faculdade já pensando, sabe, planejando o seu plano de carreira, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, para os organizadores dessa liga, que além de vocês terem as ligas de especialidades, ter uma liga de carreira é muito importante, independente do curso de formação que vocês vêm. Então, eu sou a Patrícia, estou aí, eu, quando fiz essa primeira apresentação, lógico, com a pandemia, o cabelo estava bem mais curtinho, agora vocês vão ver que está um pouquinho maior aí, que eu estou obedecendo o isolamento social, mas aqui tem algumas coisas que eu vou deixar para vocês. O título é o currículo Lattes, e algumas coisas que eu não posso deixar de falar com vocês. Então, vocês estão vendo que tem várias palavras-chave aí quando nós falamos de currículo, quando nós falamos de Lattes, tá? E nós vamos falar da plataforma Lattes, nós estamos falando, eu sou professora na UF, sou secretária de Relações Internacionais também. Aqui, cada vez que vocês passarem aqui o mouse, vai ter um link que pode levar direto para esses assuntos que eu deixei registrado para vocês. E eu queria falar um pouquinho aqui de mim. Então, muito breve, se eu tivesse que mostrar para vocês aí o meu currículo, tá? Por onde eu andei, sem contar com o ensino médio, sem contar com algumas coisas, eu passei aí por 4 instituições acadêmicas. Comecei na UFES, depois terminei na PUC do Rio de Janeiro, na engenharia de produção. Eu sou engenheira, então comecei na UFES, transferi para a PUC. Da PUC eu estive no IME, no meu mestrado, que é o Instituto Militar de Engenharia. Do IME eu voltei para a PUC para fazer meu doutorado, e durante o doutorado eu estive na Ohio State, nos Estados Unidos. Então, vocês vão ver que na minha formação eu tenho 1, 2, 3, 4 instituições acadêmicas, e marcantes na minha carreira, a OATS no Japão, a BEPRI Falbai, também com entidades assim, de associações e atuações profissionais, e na PUC do Rio, com o RANDS, que é uma equipe de logística humanitária, onde eu sou membro como pesquisadora. Então, essa é o resumão aí da minha carreira. Mas nós não viemos aqui para falar de mim, nós viemos aqui para eu explicar para vocês um pouco sobre o que é o currículo Lattes, dentro do período que nós temos. Nós, para a verdade, estamos falando aqui de carreira profissional. Então, quando a gente fala do Lattes, a gente precisa entender um pouco, uma visão um pouco mais ampla. Vamos começar a falar um pouquinho mais amplo e a gente vai afunilando. Em algum momento, quem está assistindo aí, com certeza já concluiu o ensino médio. Então, ou vocês estão no início da carreira, estão dentro da formação superior, seja ela da graduação, alguns já no mestrado, provavelmente alguns do doutorado, mas essa base fundamental aqui do ensino médio vocês já alcançaram. E para muitos, parece que foi ontem ou há um ano, parecia assim, a maior dificuldade da vida era dar esse ingresso aqui para se alcançar a faculdade. Mas para quem já está ali dentro, sabe que isso aqui é o primeiro passo, e parece um platô por alguns períodos.
e aí a gente começa a ter dúvidas, a gente começa a tentar conectar as coisas, os assuntos, aparecem, dependendo da faculdade que você está, e na grande maioria delas, são muitas oportunidades. E como é que você começa a ter esse monte de peça de quebra-cabeça, e na minha visão de engenheira, muito mais as engrenagens, como é que elas se formam, elas vão se encaixando para você finalmente conseguir um diploma, que é o mais almejado. E depois que você pensa que você está chegando ao final, tá legal, formei, e daí? Como é que você vai trabalhar? Onde vai ser? Qual vai ser seu alvo? Aonde você vai atuar? Então, quanto mais cedo você conseguir pensar nisso, e não pensa que vai chegar aqui na frente, vai ter esse foguetinho, que é muito bonitinho, que já deslanchou e alcançou o universo. As coisas não são assim. Eu já estou aqui, já passei por isso tudo, mas tenho a sensação que muitas vezes eu ainda voltei aqui, parece uma escada rolante, sabe? Que a gente volta e está aqui naquela interrogação, o que a gente vai fazer da nossa carreira? Então, uma coisa que eu quero deixar registrado desse primeiro slide é o seguinte: não esquece aquilo que você gosta, aquilo que te move, o coração bate mais forte, tudo aquilo que te faz feliz, sabe? A gente está num período que a gente tem visto muitas discordâncias, a distância pela aproximação, todo mundo querendo aproximação, mas o que te leva, o que move a gente para frente é a gente fazer aquilo que a gente gosta. E para a gente saber se a gente gosta ou não, a gente tem que se olhar, tem que se conhecer, tem que se descobrir, mas mais do que isso, a gente também precisa experimentar. Tá? Então, aproveitem esse momento aí de formação para vocês poderem se ver. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a ACAP por essa iniciativa e trazer para vocês 3 formas diferentes da gente enxergar o currículo. Tá? Então, hoje, por exemplo, eu estou falando do currículo Lattes. Tá? Daqui a pouco, minha colega, a doutora Patrícia Depp, está falando do ORC-ID. E depois, amanhã, tem a doutora Luísa Aguiar falando sobre o currículo Vita. Eles têm muita coisa em comum e eles têm muita coisa separada. Cada um tem a sua identidade. E essas são apenas 3 das plataformas onde a gente pode registrar a nossa carreira profissional. Existem outras que não vão ser tratadas aqui dentro, mas, dependendo do andar aí da nossa apresentação, eu ainda dou uma canja aí para vocês quais são, pelo menos mais uma aí que vocês podem ter ouvido falar ou ficar para conhecer um pouquinho. Então, vamos ao que interessa. Qual é o nosso objetivo da palestra de hoje? O meu propósito para vocês é apresentar noções básicas da plataforma Lattes para que você possa assumir o gerenciamento do seu currículo Lattes. Tá? Então, assim, a gente vai falar do currículo Lattes, mas a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é da plataforma. E para atender, para a gente saber o seguinte, olha, quem fica até o final, lógico, o que você vai ter aprendido ao sair daqui? Você vai saber cadastrar seu currículo para aqueles que não cadastraram ainda, que a gente viu aí na enquete que foi feita com as pessoas que se cadastraram. Às vezes a pessoa tem um cadastro, fez por algum motivo e largou de lado, mas está desatualizado. Então, depois da gente cadastrar, a gente tem que atualizar e depois salvar as alterações e, eventualmente, imprimir as versões, mesmo que seja em PDF. Sobre a atualização do currículo, para vocês terem ideia, do dia que eu aceitei o convite, que foi dia 17 ou dia 16 de maio, a minha última atualização tinha sido no dia 28 de abril. Vocês vão ver aqui os slides que eu vou deixar com vocês. Só hoje eu fiz 3 atualizações. Então, assim, a gente sempre tem alguma coisa para atualizar. Tá? E outra, bem provável que no decorrer da aula de hoje eu ainda atualize, porque essa palestra de hoje eu ainda não incluí. Então, como eu quero que vocês vejam como é que as coisas acontecem, vamos tentar fazer um pouquinho ao vivo aí, tá bom? Então, vamos começar aí falando o que é a plataforma Lattes. Qual é a intenção da plataforma Lattes? Lattes é o sobrenome de um cientista brasileiro que lá na década de 80 ele percebeu que precisaria ter uma padronização dos currículos dos pesquisadores brasileiros. Cada um que faz seu currículo usava de uma forma diferente, imagina, sempre com máquina de datilografar, uns colocavam informações de mais, outros colocavam informações de menos, uns colocavam só as informações pessoais, outros pesquisadores colocavam as informações da sua equipe como um todo. Então, ele sozinho não tinha um currículo que desse um diferencial, então ele preferia se apresentar como grupo de pesquisa. Foi quando o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, que é uma entidade gerenciada ou administrada no Ministério de Ciência e Tecnologia,
propôs a integração de diferentes bases de currículo, de grupo de pesquisa, de instituições, num único sistema de informações. E aí, para que isso é usado? Ele abrange ações de fomento do CNPq. Quando você tem algum tipo de edital a nível nacional, nós estamos falando que a plataforma Lattes é uma plataforma brasileira. Ela é gerenciada por uma instituição brasileira. E ela serve como referência para que agências de fomento federal, estadual, fundações estaduais de apoio, ciência e tecnologia, como hoje a gente tem aqui no Espírito Santo, eu sei que tem inscrições de gente de outros estados, até mesmo de outros países. Mas, por exemplo, dentro do Espírito Santo, nós temos a FAPES, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo. Tá? No Rio tem o FAPERJ, no São Paulo a gente tem a FAPESP e assim por diante. Mas, mais do que isso, é um padrão nacional, ou seja, é o padrão de brasileiro no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país. Repare que isso é uma coisa importante, porque ela já dá sua característica e sua referência em distinção das outras dois currículos que eu falei com vocês. Então, o Lattes, ele é pregresso, ele está mostrando o meu histórico passado, tudo aquilo que eu já fiz na formação acadêmica, tá? E atualmente também. Então, é diferente do OrgID, que eu não vou ficar dando spoiler do que a minha xará vai falar daqui a pouco, nem do currículo Vitae, que a Luísa vai falar amanhã, que vão estar com outra, o OrgID internacional, e o currículo Vitae também está dizendo, mas ele vê também o que você quer para o futuro. E a plataforma Lattes nada fala do futuro, é passado, é muito básica. É passado e presente. E quanto mais documentado você tiver com evidências, tá? É isso que a gente precisa registrar. Então, essa aqui é a cara da plataforma Lattes. Como vocês podem ver, plataforma Lattes, gerenciado pelo CNPq, onde tem aqui as informações da plataforma, dados estatísticas, extração de dados que são possíveis. E aqui o que a gente muito vai usar, que é o currículo Lattes. Além do currículo Lattes, como eu falei para vocês, existe o diretório das instituições, diretório de grupos de pesquisa e painel do Lattes. Hoje nós vamos falar mais sobre o currículo Lattes. Algumas perguntas vieram pelos outros, mas o nosso foco está aqui no currículo. Vocês reparem que a gente pode buscar o currículo de alguém, atualizar o currículo e cadastrar o novo currículo. Como eu disse para vocês, a plataforma é nacional, pública, gratuita e extremamente transparente. Então, teoricamente, a gente não precisa pedir acesso a ninguém. Será que essa pessoa está realmente trabalhando nessa empresa? Ela está vinculada realmente a um programa de pós-graduação? Esse professor já atuou realmente naquela determinada instituição? Eu chego ali, faço uma busca pelo nome e a gente encontra. Para vocês terem uma ideia, como se fosse uma rede social, o nome mais buscado na plataforma Lattes há 30 dias, nada mais foi, do caso, do nosso ex-ministro da Saúde, tá? O doutor Nelson Tais. Então, diziam o que ele era, então todo mundo foi ali para saber como é que era o currículo dele. Então, o primeiro lugar que procuraram, por quê? Porque é um lugar, uma plataforma de currículo público, então, o que está ali está sendo acreditado. Então, nosso sumário ali, nós vamos ter o cadastrar, atualizar, salvar, imprimir, para ser bem objetivo e vocês acompanharem aonde nós estamos como um todo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é cadastrar um novo currículo. Vamos supor que tem alguém aí que está assistindo que não tem sequer o seu currículo Lattes. Qual é o primeiro passo? Acessando, cadastrar um currículo Lattes. Quando você clica ali, a primeira coisa que aparece é exatamente esse site, que eu dei um print aqui, onde vai ter para cadastrar o seu currículo. Então, você vai colocar, primeira coisa, país de nacionalidade, mas para a Patrícia, você não disse que a plataforma é nacional? É possível ter vir professores de outra nacionalidade? Sim, é possível. Se vocês repararem aqui, você já pode colocar em português, inglês e espanhol. Lógico que nós estamos numa versão 2020. Quando ela começou, lá em 1999, não era assim. Em 2017 tem outras coisas, 2000 tinha outras, e agora nós estamos em 2020, então ele já tem uma série de novas funcionalidades, uma atualização muito boa. Até porque, hoje em dia, a pesquisa é
mundial. Então, eu tenho grupos de pesquisa, vocês podem participar com equipes de diferentes países do mundo. Então, aqui a gente está cadastrando um currículo novo, país, nacionalidade, e-mail, confirmar o e-mail, como é comum. Você cria uma senha, confirma a senha e digita aqueles caracteres que você vê nessa imagem aqui que aparecerá para vocês. Aqui também, como um novo print, na segunda etapa do cadastro aqui, são informações pessoais, onde essa foto do perfil, atualmente, ela é obrigatória. Tá? Até 2 anos atrás não era optativo. Hoje em dia é obrigatório. Se você não fizer o upload de uma fotografia sua dentro desse tamanho máximo aqui que ele põe, você não consegue se cadastrar, não consegue ir para frente. Nome civil, dados pessoais, CPF e assim por diante. O número do passaporte, data de validade, emissão, são campos não obrigatórios. Você pode, enquanto brasileiro, enquanto cidadão brasileiro, você pode cadastrar ou você não precisa cadastrar. Por outro lado, se você colocar que a sua nacionalidade não é brasileira, aquele número de passaporte passará a ser obrigatório, porque ele confere se essa pessoa está regular ou não está com algumas situações no Brasil. Depois, a gente tem a questão do endereço, onde a gente tem o endereço residencial, que é sempre obrigatório, tá? E você vai colocar, se você tem aqui nesse canto, se é residencial ou profissional, sempre o residencial. Por quê? Porque você pode estar cadastrando e você ainda é estudante. Então, não necessariamente você tem uma atuação profissional, que é um requisito opcional de cadastro. Então, aqui você coloca o país, o CEP, o endereço, tá? O celular, às vezes ele vai pedir aqui 2 vezes o celular e assim por diante. Depois vem a sua formação acadêmica. A formação acadêmica, ele sempre vai começar com o ensino médio, tá? Se você está agora já está na faculdade, a primeira coisa que você tem que colocar é formação acadêmica concluída. Então, se você está no segundo período, no terceiro, quarto, o que for, você vai colocar que você tem o ensino médio concluído. E depois você vem colocar aqui a instituição, o nome da instituição, o ano que você começou e terminou. O ensino, escola, preparatória, o que for, você vai colocar ali. Se você já terminou o ensino médio, né, e você já terminou a faculdade, você já está querendo ir para uma especialização, você já é formado, já tem algum tempo, estou querendo ir para o mestrado, querendo ir para o doutorado, ou seja, você já concluiu a graduação. Então, se você já concluiu a graduação, você começa preenchendo aqui, com a formação concluída, o seu curso de graduação. E depois continua da mesma forma. Então, não necessariamente você precisa colocar desde o início lá que você vai ter toda essa parte aqui do ensino médio. E ali você tem a formação acadêmica em andamento, que no caso é a graduação, que eu coloquei aqui só para você ver, e aonde é o curso que você está. E muitas vezes a gente tem algumas faculdades, como elas são universidades federais, muitas vezes você tem o mesmo curso sendo oferecido em 2 cidades diferentes, ou em 2 campi diferentes. Então, você tem que, quando você coloca ali o nome da instituição, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O nome da instituição, eu posso colocar, e ela aqui só vai, nesse caso aqui, a instituição pode não estar cadastrada ainda. Não sei se vai ser o caso de alguém, mas caso não esteja cadastrada, pode ser necessário esse cadastro na plataforma Lattes. Voltando aqui um minutinho, quando a gente coloca aqui da graduação, por exemplo, que tem o mesmo curso, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui na UFES, a gente tem um curso de Química que tem em Vitória, tem em São Mateus e a gente tem em Alegre. Então, quando você cadastrar a UFES e for procurar um curso, com certeza haverá Química para um jeito, Química para outro campus e Química para outro campus. E aí você vai selecionar aquele que você está vinculado, tá? Então, mesmo se você estiver assistindo e não achar a sua instituição, pode ser incluída. Então, não existe a necessidade da instituição se cadastrar no Lattes. É totalmente de responsabilidade do estudante, da pessoa que está fazendo o cadastro, e se cadastrar a sua instituição, caso ele não tenha vista ali dentro. E
nessa fase seguinte aqui, então, nós passamos pela informação pessoal, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional. E aí, nesse lado da atuação profissional, a gente deve cadastrar somente se você estiver com algum contrato, trabalhando em algum trabalho. Tá? Oi? Alguém falando aqui? Bom, enfim, então, se você tem algum cadastro, sim, você marca que tem uma atuação profissional. Tá? Se você está com algum emprego, se você tem essa atuação profissional, você vai cadastrar ali. Se não, você vai colocar, lógico que não, e vai continuar para frente. Atuação profissional, então, não é assim, que eu sou estudante, tá? Então, se você é estudante, você está tendo uma formação. Então, é bom a gente fazer essa distinção, porque, enquanto professora, na universidade, eu vejo muito aluno me pedindo para ajudar na cursos profissionalizantes. Eu falei, como é que você quer fazer o curso profissionalizante se você ainda está em formação? Então, vamos fazer essa distinção e refletir também sobre isso, que nós estamos falando aqui de formação acadêmica e outra atuação profissional. Depois a gente tem área de atuação. Então, se eu estou atuando, se eu marquei que eu estou atuando numa determinada empresa, que aí está vinculada à minha atuação profissional, se eu estou trabalhando dentro daquela instituição, qual é a minha área de atuação em cada uma das empresas, que eu posso estar atuando em mais de uma, tá? Quando eu estiver me cadastrando, posso ter parte da minha carga horária para uma instituição e para outra. E repara que aqui nessa área, ele também fala das minhas habilidades linguísticas. Ele registra pelo menos 3 idiomas aqui, que você tem que colocar, e toda vez que a gente fala de habilidade linguística, nós estamos falando de 4 áreas de proficiência: compreensão, leitura, oralidade e escrita. Tá? E são para cada uma das 4, nós sempre temos que colocar se nós sabemos pouco, se o nosso nível de proficiência é pouco, né? Se é bom ou se é excelente. Então, se você sabe pouco, talvez tenha que pensar, a gente vai começar aí a pensar direitinho o que nós vamos cadastrar. Se vale a pena, se é relevante a gente cadastrar aqui no idioma. A gente fala pouco ou a gente deixa para registrar só aquilo que aquela habilidade que a gente considera ou que a gente tem alguma evidência, algum comprovante do nível pelo menos bom. Tá? Mas, volto a te falar, se ele tem como opção o pouco, pode colocar pouco em todos. Agora, saiba direitinho o que é o pouco de cada um desses idiomas. Estando tudo ok, não tem outra coisa, senão, beleza, vamos cadastrar, está tudo bem, e fechou o nosso cadastro inicial. Fechando o nosso cadastro oficial, ali ele vai terminar, vai fechar ali, a plataforma sai, e chega no momento que você fala o seguinte: eu fiz a inserção dos dados gerais da minha pessoa. E aí chega na segunda etapa, que é o seguinte: mas espera aí, não tenho só os meus dados gerais. Eu já comecei a fazer alguma coisa durante a minha formação. Eu participei de um projeto de extensão, eu fui num evento, eu assisti uma palestra, sabe? Se eu parar e pensar, alguns de vocês, por mais que eu esteja fazendo agora durante a faculdade, mas eu posso ter participado de um intercâmbio no ensino médio. Onde é que eu ponho isso? E talvez essa seja a maior fonte de dúvidas daqueles que, ao fazerem ao cadastrar o seu currículo, começam a dizer: como é que eu atualizo? E aí a gente começa a entrar aqui para ver a segunda etapa, que é a atualização do CV Lattes. Quando a gente vai acessar a plataforma Lattes, que a gente entra ali, vem acesso à plataforma Lattes, você tem que entrar ou com seu e-mail cadastrado, ou com seu CPF, com a senha. Eu falo o tempo todo, não esquece essa senha, sabe? As pessoas, quando são mais jovens, acham que não vou esquecer a senha. Faz um caderninho, faz um arquivo com essas senhas, mas se mesmo assim você perder, não se preocupa, porque tem como você recuperar essa senha, tá? Então, você recupera a senha e depois você continua, vai poder entrar sem problema nenhum. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa cadastra uma vez, passa meses, semestres, às vezes anos, e aí quem é que diz qual era a recuperação da senha mesmo?
e aí não tem mais acesso. Então, tem sempre como recuperar a senha sem problema nenhum. E aí vem a plataforma Lattes. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui, como eu falei para você, a primeira data que eu tinha, que a última data que eu tinha atualizado meu currículo foi no dia 28 de abril. Quando a gente viu ali, fez o cadastro, vem todas as informações para dados gerais, e vocês vão ver que na plataforma Lattes a gente tem um cabeçalho aqui com um monte de opção. Cada uma dessas opções aqui abrem em algumas outras opções para a gente falar, e além dessas, nós temos um acesso rápido, como um cabeçalho aqui no canto da esquerda, que eu também vou mostrar para vocês quando nós formos online. Tá? E aqui, o que eu quero chamar a atenção? Na primeira, quando a gente estiver atualizando, aqui que está o segredo das coisas, onde é que nós vamos registrar, onde é que fica cada coisa, onde a gente tenta responder aí algumas dúvidas que já chegaram. Outra informação muito importante é essa daqui, o endereço para acessar o meu CV Lattes. Então, se alguém me pede, professora ou Patrícia, você pode me mandar o seu Lattes? Eu não mando o Lattes para ninguém. Se a pessoa pedir para eu mandar o Lattes, eu ainda pergunto assim, você quer meu link do Lattes, não é? Então, porque se a pessoa quiser o link, tá? Eu coloco ali aquele HTTP, Lattes, não sei o quê. Muitas vezes, quando a gente está falando de uma plataforma organizada, de um evento organizado, na verdade, já vem, eu só preciso colocar o número, a partir daqui do 64, tá? Então, esse aqui é o meu número dentro do Lattes. Então, isso aqui é que precisa. Em alguns casos, a gente precisa, é pedido que a gente imprima, por isso que eu estou ensinando aqui também vai ter a fase de impressão, mas, de uma forma geral, a gente precisa entregar esse link aqui para atualização, para cadastro em alguma outra plataforma. Existe uma diferença entre atualização e última publicação. Tá? Eu posso começar minha atualização do Lattes, posso inserir alguma ação, alguma atividade que eu tenha desempenhado, e vou salvando ela dentro do meu Lattes, mas não quer dizer que eu mandei, fiz o upload para dentro do CNPq. Então, às vezes, eu atualizo, no meu caso, toda vez que eu atualizo, eu também mando para o Lattes. Por quê? Porque eu garanto que a informação que eu tenho comigo é a mesma que eu mandei para o sistema. Mas vocês vão ver que tem pessoas que vão salvando e quando manda mais próximo, por qualquer que seja o motivo dela. Outra informação que é muito importante é em relação à edição, ao seu resumo. Esse texto do resumo aqui, ele é gerado automaticamente pela plataforma Lattes. Eles têm um algoritmo que eles extraem de tudo que você cadastrou as palavras-chave. Tá? Acontece que eu não gostei do que escreveram no meu. Pegaram algumas informações que para a plataforma, para o sistema deles, foi relevante, mas eu não gostei. Então, se eu não gostei, eu tenho o direito, eu tenho a chance de editar o resumo. Eu clico aqui e escrevo no texto que eu quiser. Não só posso alterar o resumo, como eu também posso alterar o resumo em inglês. Então, eu posso colocar em português, eu posso, não necessariamente tem que ser exatamente o mesmo texto em inglês. Às vezes, no inglês, eu posso colocar um texto diferente daquele, ou expressões diferentes, ou eu não preciso ficar colocando todo o nome da universidade, posso deixar só, por exemplo, a sigla de uma universidade. Então, eu tenho essa liberdade para editar o resumo da forma que for mais relevante para mim e conveniente para mim também. Então, entramos aqui. Aí, aqui, ó, eu quero deixar com vocês uma lista de bizus. Tá? Eu, na minha época, chamava isso de bizu. O que é isso aqui? São atividades frequentes na graduação e na pós-graduação com sugestões de registro. Então, quando a gente volta aqui, ó, todas essas coisas aqui, como é que eu vou registrar? Então, eu listei aqui para vocês o que normalmente a gente busca, tá? O que a gente quer registrar no Lattes. Vamos voltar aqui, a plataforma Lattes, tá? O meu currículo Lattes é um currículo acadêmico, padronizado daquilo que eu já fiz ou estou fazendo.
Então, e ele, como é acadêmico, ele visa mostrar resultados alcançados da minha atuação acadêmica. Então, as principais delas são, por exemplo, eu posso ter participado, organizado um evento. Eu posso ter participado de um curso ou palestra que tenha registro de carga horária. Eu posso ter feito uma monitoria. Eu posso ter tido participação em ligas acadêmicas, como é o caso aí dos estudantes, né, dos acadêmicos de medicina. E aí, onde eu vou inserir isso? Tá? Então, aqui eu estou deixando todos esses e listei alguns aí para a gente fazer online. Existe o caso da gente ter uma atividade que é registro de uma patente. E tem para isso, além da patente, pode ter o pessoal não só da engenharia, eu conheço médicos também que têm registro de programa de computador. Então, é um programa de um software, que ele pode ser um software, lógico que você pode desenvolver um software com registro ou sem registro, mas a gente precisa desse documento que houve o registro. Uma coisa que é muito valorizada, talvez a mais valorizada de todo o currículo, é artigo publicado. Tá? Seja você o autor principal ou seja um dos coautores. Então, onde que isso está? Produção, que, por sinal, dentre as opções do cadastro no Lattes, é a de maior opção. Tá? Orientações. Repara bem, orientação, quem registra é quem orientou, não quem foi orientado. Então, se eu, como professora, registrei que estou orientando um aluno, eu falo para o aluno ter a plataforma, ter o currículo dele Lattes, e aí eu registro, e aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, olha, orientações só para docentes da pós-graduação, para alunos de iniciação científica, eu vou ter que cadastrar o projeto de pesquisa e pedir para que esse aluno se cadastre na equipe. Então, uma coisa, não adianta a gente querer, enquanto estudante, falar assim, não, eu fui orientado, então eu tenho que registrar isso. Não, se você foi orientado, você tem que ir atrás desse professor orientador e garantir que ele tenha registrado que ele estava no projeto de pesquisa e que você participou dessa pesquisa. Tá? Trabalhos premiados, homenagens, tudo isso aqui está em prêmios e títulos. Membro de comissões, entidades estudantis, aqui são outras informações relevantes dentro de dados gerais. Por que é isso? Quer dizer que membro de comissão e entidade estudantil, isso é bom, mas isso não faz parte da formação. É como se fosse uma outra, literalmente uma outra informação relevante que contribui para a sua formação. Mas não necessariamente quer dizer que isso está diretamente ligado a um indicador de produção intelectual sua. Tá? Outras atividades aí, ó, intercâmbio. Quando foi no ensino médio, com obtenção de registro. Por que eu falo isso? Tem aluno que vai para o ensino médio, durante o ensino médio, faz um intercâmbio de curta duração e quer voltar de lá com um certificado. Isso não vai ter peso. Porém, se ele foi para lá durante o ensino médio, recebeu um diploma que concluiu ou que estudou nesse high school, normalmente nos Estados Unidos, ou outro país qualquer, França, Alemanha, Irlanda, ele traz esse documento, por isso que a gente fala obtenção de registro, entra na formação acadêmica no nível de ensino médio. Por outro lado, existe a mobilidade acadêmica com registro nas instituições, tanto de origem quanto de destino. E aí vem para a formação, nível, graduação, e é a graduação sanduíche. Tá? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu fui para lá, fiquei 2 meses. Eu falei, o que você fez? Foi mobilidade acadêmica ou foi uma experiência internacional? Então, essa questão de mobilidade acadêmica, experiência internacional, se está vinculada à sua formação e tem registro na universidade de origem, na destino, você vai colocar como formação. O duplo diploma, que é uma modalidade que algumas instituições têm, e mesmo para aquelas instituições, às vezes está disponível para alguns cursos de graduação, não para todos. Então, no caso da graduação, ele entra como formação, formação acadêmica titulação, graduação normal.
Como a gente chama dupla diplomação, na verdade, você vai ficar registrado, vai ter como registro as suas 2 graduações, tá? Tanto aqui no Brasil como no país do exterior. Além do duplo diploma, nós temos a terminologia de cotutela, tá? Ou cotutela de sanduíche, no caso do doutorado. Existem algumas instituições que trabalham também com a cotutela para o mestrado, mas isso é bem mais difícil da gente encontrar. É possível, no Lattes, há possibilidade de registro, mas é difícil um programa de pós-graduação. Por quê? Porque o programa de mestrado, normalmente, ele é curto. Então, ele vai ser de 1 ano e meio a 2. Tá? Então, é até você entrar no ritmo, conseguir ter a avaliação, sabendo que você tem condições de ir para fora e já está na hora de você praticamente terminar. Então, espera-se que esse estudante, que esse jovem pesquisador participe dessa mobilidade e de uma cotutela. Por que cotutela? Porque existem, quando você chega nesse nível, você tem um orientador na sua universidade de origem, um orientador de doutorado na sua universidade de destino. E os dois dividem a orientação para que a pessoa receba esses 2 diplomas também no nível de doutoramento. Além disso, aí, nós temos estágios obrigatórios, e aí, quando o estágio é obrigatório, aí ele sim entra como atuação. Por quê? Porque existe um contrato. O estágio obrigatório para nós, no Brasil, ele está regido por uma lei, onde você tem que assinar um contrato entre a universidade, o estudante e a empresa. Né? Então, como existe esse contrato, você registra como atuação profissional. Se o estágio é não obrigatório, ele pode ser registrado como formação complementar. Por que ele é... Mas, Patrícia, se ele é um estágio não obrigatório, eu tenho um contrato. Bom, se você tem um contrato e você registrou na faculdade que ele é não obrigatório, mesmo estando com um contrato, aí você pode colocar em atuação também. O que acontece é que a gente põe aqui, para questões regulamentares de registro acadêmico, porque todo o histórico escolar hoje você tem uma carga horária do estágio obrigatório. Se você faz mais do que aquilo, entra como não obrigatório. Então, não tem por que você colocar mais coisas. Então, ele entra na sua formação como formação complementar, que vale muito mais. Tem gente que participa de Olimpíada, tá? Então, tem vários momentos aí de Olimpíada, e a Olimpíada não deixa de ser um evento que você participou. Residência médica e fellowship, tá? São consideradas especializações. Tá? Então, ela tem aqui, independente, a residência médica, após a conclusão do curso de medicina, então você vai para a residência ou você vai para residency, se for no exterior. E o fellowship, ainda após a residência, também faz parte da formação. Então, aqui, deixei, como vocês foram ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4 slides, um monte de bizu, que são os que mais acontecem. A turma aí está registrando aí algumas perguntas. Se eu não tiver colocado todas, vocês me dão um toque aí que a gente coloca. Vamos agora para o online, que vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês. Todo mundo deve estar vendo aí a minha plataforma Lattes. Então, como eu falei, plataforma Lattes, dados, e aqui buscar currículo e atualizar currículo. Tá? Falando aqui de buscar currículo, eu vou mostrar para vocês aqui, eu já vou começar vamos aqui, né? Atualizar currículo, vou colocar o meu currículo aqui, tá? Ele transferir, está ali, ó. Olha a data que eu falei para vocês, hoje, né? Está sempre atualizando. Então, imagine aqui vocês, como eu falei ali, online, tá? Dados gerais, identificação, endereço, idiomas, prêmios, tudo aqui. Formação, atuação, tá? Aqui, ó, atuação profissional, linha de pesquisa, membro de corpo editorial, tá? Todos aqui são as opções. Os projetos que eu posso cadastrar, como projeto de pesquisa, desenvolvimento, extensão, ensino e outros tipos de projetos. Olha a quantidade de produção que o CNPq quer nos ver
atuando. Tá? É daqui que saem boa parte das avaliações para poder comparar um pesquisador com o outro. Então, aqui a gente tem na produção, tanto produção bibliográfica, quanto produção técnica, quanto outros tipos de produção artístico-cultural. Tá? Então, assim, artes visuais, música, arte cênica, tá? E repara, aqui tem gente que queria mapa, cartas, faz parte da formação deles, maquete, pessoal de arquitetura, engenharia civil faz muito isso. Tá? Aí, patentes e registros, como eu falei, patente, programa de computador, cultivar protegida, registrada, desenho industrial, marca, olha aí, Cadu, tem coisa aqui do pessoal de marketing, tá? Inovação, programa de computador sem registro, produtos, olha, projeto, pesquisa, às vezes é o mesmo caminho que se você fizesse por aqui, ou você vai por aqui. Tá? Educação, popularização de ciência e tecnologia, tem acessos aqui diferentes, tem gente, olha, por fazer website, por fazer rede social, tem aqui outro lugar que você faz também. Participação em eventos está aqui. Orientações, tá? Supervisões concluídas, orientações e supervisões em andamento, bancas que eu, enquanto professora, participei de uma banca de trabalho de conclusão, ou de uma comissão julgadora, está ali. E citações, são citações em bases de referências bibliográficas, de produção científica que eu desenvolvi. Então, imaginem vocês que vocês possam falar o seguinte, uma primeira coisa que seria bem mais direta. Então, eu preciso cadastrar um projeto e um projeto de extensão. Eu venho aqui em projeto, clico aqui em projeto de extensão, por exemplo, incluo um novo item, e ao incluir aqui o novo item, vem o nome do projeto, a descrição que eu quero dizer do projeto, eu posso dizer se o projeto já está desativado, se está concluído, se está em andamento. Então, repara que eu não preciso, como ele é do passado, lembra que o currículo vitae e a plataforma Lattes é pré-egresso e atual? Então, ou ela está em andamento, ou ele já foi desativado, ou ele já foi concluído. Eu não estou dizendo aqui que eu vou fazer, que eu tenho intenção. Eu tenho que ter o registro que ela já aconteceu, ou que ela está acontecendo. Então, eu tenho o ano de início e o ano de fim eu posso deixar livre, porque ele pode, se eu disser que está em andamento, ele ainda pode não ter o fim. Então, eu pergunto se ele tem um projeto de cooperação de pesquisa e empresa, porque na extensão é interessante que se tenha, se possui potencial de inovação, nome da instituição de execução. Imagina aqui vocês, olha como é que a gente faz. A gente vem aqui são algumas que eu já usei, mas vamos supor aqui que eu coloque aqui universidade, aqui, ó, vamos ver. Quando eu coloco aqui para pesquisar, tudo só por eu ter colocado universidade, olha a quantidade de universidade que veio cadastrado, tá, com esse nome. Então, da Polônia, tá, aqui, ó, da Índia, do Brasil, aqui, ó, tem de Minas Gerais, tá? Então, tem de tudo quanto é lugar. Quanto mais eu for universidade, aí se eu colocar federal, com certeza, já vem menos instituição, tá? Então, já está vindo aqui e você vai cadastrar. No meu caso, se não encontrou, vai colocando ali. Equipe pesquisadores, então eu vou colocar, se eu vou incluir um novo, tá? Eu posso listar todo mundo aqui que já trabalhou comigo, tem todo mundo com quem eu já trabalhei, eu posso escolher, eu quero trabalhar com fulano, quero trabalhar com Darli, então já coloquei aqui o Darli e já entrou aqui direto. Ou eu posso escolher uma pessoa nova, nunca trabalhei com a Fernanda, então eu colocaria aqui, por exemplo, Fernanda, esqueci o nome dela, Ferreira. Tá? Então, imagina aqui, eu sei que tem um sobrenome também, mas eu não lembro. Mas aqui, ó, então já veio, olha, você não sabe o nome dela, é Fernanda Ferreira? Então, coloca aqui, ó, ele mesmo já vai dizer, essa aqui tem que se chamar Ferreira, Fernanda. Confirmo, ela entra na minha base. Como eu não vou colocar ela aqui agora, eu vou deixar só cancelar. Tá? Se eu estou fazendo esse projeto de extensão, vou pedir, olha, quais são as instituições envolvidas no projeto. Imagina, eu se colocar aqui, tem a opção de universidade na França, tem universidade na Alemanha, tem universidade em Portugal, tem outras no Espírito Santo, tem outras no Rio, no Brasil todo. Quantos alunos eu estou envolvido aqui?
Então, você imagina que muitas vezes, quando o professor está fazendo um projeto, eu não coloquei de extensão, mas podia ser de pesquisa. Às vezes eu tenho a promessa, a intenção de um aluno trabalhar comigo. Então, mas eu ainda não sei se ele realmente vai trabalhar, porque entre eu submeter e ser aprovado, pode ser que... Como é que eu vou colocar o nome do aluno ali agora? Então, eu digo, olha, eu vou ter 3 bolsas para graduação, vou ter uma ou nenhuma para especialização, quero 2 para o mestrado e quero uma para doutorado. Então, isso aqui eu já fico registrando, e quando o aluno sabe, quando ele vai entrar numa pesquisa, ele tem que saber o seguinte: professor, você vai me cadastrar? É ali que eu vou estar cadastrado também? Então, o que a gente vai fazer? Como é que vai sendo atualizado isso aqui? Tá? Então, aqui tem alguns que eu cadastrei. Outro exemplo também que é muito interessante a gente falar é assim, está tendo um congresso capixaba de uma especialidade qualquer. Então, assim, fui para o Congresso Brasileiro aí. Teve um Congresso Brasileiro de uma especialidade, vou falar até da Patrícia, que é a minha seguinte aí. Congresso Brasileiro de Dermatologia. Legal. Então, a gente quando fala, mas você vai no congresso para quê? Você vai participar do evento? Você teve um trabalho publicado nesse evento? E você, além de ter o trabalho publicado, você vai apresentar esse trabalho no congresso? Então, ou você só vai participar do evento como participante ou como ouvinte. Então, quando a gente tem um congresso para ir, uma apresentação, o que a gente faz? A gente vem aqui em evento, então é participação em evento, tá? E cadastra, a primeira coisa que você faz é, fui no evento. Então, eu fui como convidado, fui como participante. Qual é o nome do evento? Então, você vem aqui e vai colocar, se você começar a cadastrar aqui, eu tenho que colocar aqui o nome, ó. Não foi, eu já encontrei 52 aí da minha carreira, que nem todos eu ponho. Mas coloquei congresso de qualquer coisa. Como é que é o tipo de apresentação? O Congresso Nacional ou Internacional? Fui no Congresso Brasileiro. Tipo de apresentação. Se eu participei, ele vai perguntar, você participou com uma apresentação oral, você fez um pôster, você foi de outras formas? Eu fiz uma apresentação oral. Beleza. Que ano que foi isso? Tal ano você coloca qual é a natureza, se é um congresso, seminário, se é um simpósio, oficina, encontro, Olimpíada, feira. Se não tiver nada, você marca outra. Ou seja, sempre vai ter uma forma de você organizar, registrar que houve participou desse evento. Qual é a cidade que aconteceu? Qual foi o título da apresentação? Tá? Somente para convidado e participante. Se você for ouvinte, não vai ter coisa aqui, não. E você depois salva aqui. Essa participação aqui, você viu que foi participação em evento. Legal. Agora, além disso, você foi lá e você teve um trabalho publicado. Legal. Então, a gente sabe assim, normalmente a gente submete um artigo, né, e a gente recebe um aceite. Olha que legal, a gente é uma das maiores alegrias para um pesquisador. Olha, não é porque é jovem, não. Qualquer idade, quando a gente tem um artigo publicado, é uma felicidade só. Porque a gente vem aqui para produção e a gente vai ser, eu tive um aceite para publicação. Então, ele teve um aqui que ele foi aceite para publicação, ele vai ser publicado. Se ele ainda está aqui, aceite para publicação, ele ainda já tem aqui, se o evento, o periódico, né, o journal que a gente está publicando, já tem um DOI, que é um Digital Object Identifier, que é um número aqui, a gente já pode colocar. Qual é o título dele, onde é que ele vai ter, qual é o periódico e revista que ele vai estar publicado, a gente registra isso aqui, qual é o ano previsto para publicação. Eu, por exemplo, esse ano recebi uma publicação, um ok, que vai ser assim, muito bom o seu artigo, tá, parabéns, você já pode registrar, mas ele só vai ser publicado em fevereiro de 2021. Eu achei ótimo, estou feliz da vida, mas qual é o ano previsto? 2021. Por outro lado, a gente tem aqui, o trabalho publicado, que ele vai ser publicado em anais de eventos. Então, a gente vem aqui, então você vem aqui e vai colocar, qual é o DOI, qual vai ser a natureza dessa publicação, se ele vai ter completo, resumo ou resumo expandido, título, ano, meio de divulgação. Tem alguns que é meio digital, não estão mais fazendo aqueles cadernos dos anais do evento, tá? Se vai ser, também pode ter impresso e na mídia eletrônica. Se o artigo, se o trabalho tem uma homepage onde ele está, se o evento que você cadastrou é nacional, internacional, então, tudo isso aqui, ele vai estar registrado aqui. Se, além disso, então você marcou que você vai para o evento,
você marcou que teve o trabalho publicado e ainda tem a apresentação do trabalho. Então, ainda tem aqui, ó. Por quê? Porque você pode se inscrever, você pode ter submetido, né? Você foi convidado para ir, e você pode até mesmo não ter ido apresentar esse seu trabalho. Existe o que já acontece de alguns anos para cá, é que se pelo menos um dos autores não estiver presente, não vale como publicação. Então, a gente tem que pensar duas vezes, porque o congresso, por isso que a gente fica caçando muitas vezes um congresso perto da gente, porque congresso normalmente é mais caro, e você ainda tem que garantir a inscrição. Então, o orientador, o coordenador da pesquisa, ou do grupo de pesquisa, normalmente ele tem fonte de recursos que ele pode pagar por isso. Mas, se você for apresentar trabalho, você vai mostrar aqui que você vai registrar que você foi o apresentador do trabalho. Por quê? Porque, às vezes, nós temos um artigo que tem 4, 5 pessoas, mas só um que apresenta. Então, os outros autores, eles vão ter a publicação e eles vão ter a publicação, com certeza. Se eles forem ao evento, vão registrar também o evento. Se não forem a apresentar, vão ficar restrito isso aqui. Então, a pessoa que tem a publicação, vai ao evento e ainda publicou, tem tudo pronto para ele estar registrado aqui. Aqui, ó, no resumo que eu tinha falado com vocês, ó, aqui no meu resumo, eu coloquei aqui esse meu texto em português, e repara que aqui eu tenho aqui o meu inglês, o meu texto aqui de inglês é bem menor. Por quê? Porque quem precisa ler isso aqui, meu inglês, não precisa de ver tanto detalhe como o brasileiro gosta. Vou voltar aqui para a nossa apresentação, tá? E vi aqui o seguinte, depois que eu fiz aquelas atualizações ali, vocês vão ver que existem alterações realizadas no meu currículo que ainda não foram enviadas para o CNPq. Então, eu fiz a atualização e falei assim, e aí? Não precisa. Também tem alguma coisa que é o seguinte, nessa versão do currículo é possível identificar coautores. Por que é o coautor? Lembra que eu falei lá, vou mostrar esse projeto aqui, esse artigo que eu fiz com um colega, com o Darli. Bom, se o Darli tiver também ali registrado na plataforma Lattes, não basta eu dizer que fiz com o Darli. Ele vai receber um e-mail lá e vai falar assim, ô Darli, olha só, a plataforma Lattes vai falar, tem alguém lá em Vitória chamado Patrícia que disse que você é coautor com ela. Você confirma que você é ou não é? Se não, a gente põe que sempre são dispositivos que eles têm para segurança e validação de coautoria. Então, quando a gente põe aqui, quando eu clico aqui, ó, existem alterações, eu clico aqui, vai abrir essa página de enviar currículo para salvar. Então, aqui, ó, certifique-se que as informações estão corretas, tá? Se eu tenho a versão português e inglês, leia o termo de adesão, que é bom que você leia uma vez, depois disso eu não leio mais, e eu estou de acordo com essa declaração, tá? Que o que eu estou colocando ali, eu tenho um total compromisso que as informações são verídicas, tá? E eu posso escolher o idioma principal do meu currículo, lógico que é português, e eu autorizo a publicação dele em inglês. Tenho que ter um e-mail para contato, que eu ponho sempre meu e-mail, no meu caso é o profissional, e eu envio para o CNPq. Quando eu envio para o CNPq, aquelas informações que tinha ali embaixo, ele mantém a data que estava, e aqui ele coloca que nessa nova versão é possível identificar coautores, tipo assim, não esquece que você pode ter coautor, lembra de verificar se está todo mundo ok, mas as informações de atualização já saíram daqui. Com isso, o que acontece? Ele vai ter tá tudo ok, e eu posso abrir ele outra vez, aqui, quando eu abrir no dia 17, tá? Para ver o que estava acontecendo, meu currículo já foi atualizado. Então, você vê que eu estava falando do dia 28 de abril, e depois eu abri no dia 17 para ver o que ele tinha de atualização. Aqui, a gente já tem, quando a gente está buscando o currículo, você vai ver que na base do CNPq tem o currículo, as redes de colaboração, alguns dos indicadores de produção e outras bases nas quais eu participo. A PUC do Rio, que é o grupo de pesquisa que eu estou, e no WorkID, que vocês vão ver daqui a pouco a Patrícia falar. E aí, a gente começa a precisar imprimir. Então, aqui tem a impressão,
onde, para imprimir, o Lattes me dá 2 caminhos básicos, tá? Aí você tem esse caminho daqui e você tem esse caminho da esquerda aqui, da barra lateral esquerda. Essa barra da esquerda é uma barra mais nova. Só tinha inicialmente essa aqui. Se qualquer um dos 2 botões que você apertar, você vai chegar no mesmo lugar, que é uma gerar página para impressão. E aqui você vai escolher o que você quer. Isso aqui rola para baixo, tem trocentas opções. E você tem currículo, modelo resumido, ampliado, completo, personalizado, com elementos gráficos, sem elemento gráfico, português, inglês, tudo o que você quiser. E você clica em confirmar. Quando você confirma, ele vê, essa fotografia, essa imagem aqui, é para ficar pequenininha mesmo, tá? O meu currículo tem umas 20 e poucas páginas. Então, não tem, eu só coloquei uma aqui para vocês terem uma ideia que ele gera, eu quis gerar em PDF, que se caso alguém me peça, eu mando esse arquivo em PDF. É muito comum quando você vai prestar algum concurso ou você vai participar de uma prova, é um concurso mesmo, uma prova para uma entrada numa residência, numa especialização, esquece medicina, se for de qualquer outra área também, você vai entrar em alguma coisa, ele pode pedir o currículo impresso, tá? Mas ele pode pedir o Lattes documentado. Por que ele pode pedir o documentado? Porque no cadastro, se você reparar, cabe tudo. Cabe tudo. Eu posso dizer que eu tive aqui, ali, no tal período, fui orientado por um, por outro. Mas ele vai pedir sempre a evidência. Tá? O comprovante, cadê o comprovante que eu realmente fiz meu doutorado? Que eu tenho um título de mestre, que eu formei na graduação. Quando eu digo que eu tive no Ohio State, cadê o certificado que eu tenho que eu estive lá? Então, por mais que o currículo Lattes seja uma plataforma padronizada, muitas pessoas vão pedir ele de forma também online, também documentado. Vou voltar para o online aqui, tá? Vou voltar para o online aqui, que já estava aqui, né? Então, olha aqui, ó, se eu pedir aqui, olha só, no currículo, imprimir currículo aqui, olha só, eu posso selecionar todos, posso não selecionar nenhum, posso pedir ele resumido, que é um padrão que já vem do CNPq. Eu falei para vocês que tem aqui, ó, todo o espaço aqui, tem muita coisa. Eu posso pedir a partir só de 2018, por exemplo. Para que vocês vão querer saber disso aqui lá atrás, no meu passado? Lá de 92, 93. Muitas vezes, a gente usa isso aqui para progressão funcional. Se é progressão funcional, eu, na instituição que eu trabalho, que é na UFES, eu preciso, ou em qualquer outra instituição pública, eu tenho direito à progressão a cada 2 anos. E muitas vezes não adianta eu ficar resgatando tudo lá desde que eu me formei em 92. Então, ele precisa só dos últimos 2 anos. E eu, por questão de garantia, eu peço 3 anos. E depois, se eu confirmar aqui, por exemplo, vou fazer igual aquele ali que eu tinha feito. Ó, confirmar tudo, eu confirmo, tá? Se não funcionar, né? Eu acho que não vai funcionar, assim, porque não quer funcionar. Mas, parei. Vou ver se por que não funcionou. Tentar fazer outra vez, se não funcionar, não funcionou. Virar a página, não está funcionando, não está funcionando. Deixa para lá. Vamos voltar aqui para as coisas que tem que funcionar. E aí, eu vou parar aqui para fazer um bate-papo com vocês. Teve algumas perguntas que chegaram para mim, que eu acho que vocês perguntaram algumas coisas que eu acho que eu já respondi. Acho que o pessoal pode falar. Eu queria, antes de fazer uma pergunta que eu achei muito legal aqui, que eu recebi, e eu acho interessante eu resgatar para vocês aqui, é o ResearchGate. Porque uma das pessoas me perguntaram assim, como é que a gente pode colocar, anexar posso anexar todas as publicações que eu já tenho. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, não é no Lattes que a gente faz isso. No Lattes, a gente registra, mas a gente não anexa. Existe uma outra plataforma, que é o ResearchGate, tá? Que está aqui. Vou colocar aqui para vocês. Aí, ó, já entrou aqui direto. Essa plataforma, essa aqui tem a minha uma fotografiazinha aqui. Então, aqui, ó, tem todo mundo que eu acompanho normalmente. Ver se vocês conseguem aumentar, melhorar aí para vocês visualizarem. Tá? A professora Lisa, uma amiga minha, aqui, ó. E aí você tem
se ela publicou em maio de 2019, tem aqui o texto que ela publicou, já está disponível. Tá? A Gisele, que é uma colega também aqui da UFES, tá? Já fez algumas perguntas que ela está lançando como pesquisa. Tá vendo? Olha, aqui tem todos os textos que estão disponíveis. Com isso, fora isso, isso aqui é um currículo, é uma rede social, tá? Onde você vê aqui ó, o indicador de produção, no meu caso aqui, tá? O que a gente está trabalhando, o que eu estou trabalhando, qual é a minha área de pesquisa, tá? Quais são as estatísticas, quais são os scores. Tudo isso aqui, muitas vezes, antes de eu perguntar para uma pessoa como é que ela está, eu venho aqui e já procuro saber como é que essa pessoa é. Uma outra pergunta que eu queria responder, que eu tinha recebido, que eu achei também uma pergunta bem bacana, vou buscar aqui Professora, com licença, só para poder divulgar a primeira palavra-chave, se puder, por favor. Pois não. Aí a gente vai dar 5 minutos para poder comentar. Tá bom. Eu que vou falar a palavra-chave? Isso, professora. Vamos lá, minha palavra-chave vai ser currículo Lattes. Aí depois outra mais ao final da reunião. Obrigado. Tudo bem. Então, espero 5 minutinhos, é isso? Ou pode continuar enquanto... Não, 5 minutos são só para a galera digitar então, mesmo. Mas pode continuar. 5 minutos para colocar essa palavra-chave que eu já falei e não vou repetir, mas está escrito, está registrado em todos os meus slides. Não, vou deixar. Currículo Lattes, gente, só para lembrar aqui. Tá aqui, ó, tá até escrito aqui, ó, currículo Lattes. Põe Lattes com 2 T's, para mostrar que vocês prestaram atenção. Vamos lá. Vou mostrar aqui esse currículo de um colega, que é o Saulo, professor na UFES, tá? Doutorado em Engenharia Elétrica e Computação na Unicamp. Você está vendo que o resumo dele é bem menor do que o meu? É o estilo dele. Olha aqui, ó, graduação em Civil, tá? Por que eu fiz questão de mostrar esse currículo aqui? Vamos ver se vai abrir aqui direitinho. Vai. Tá? Na época que o Saulo fez, foi a última vez que ele atualizou, foi em 2017. Nossa, Patrícia pegou um cara que não atualiza há muito tempo. Peguei. Vocês mostrar que também existe. A gente não tem que mostrar tudo que é bonito, não, gente. A gente tem que mostrar aquilo que existe. Sabe? Nem todo mundo é bonito como aparece na rede social, nem todo currículo é igual àquilo que está escrito. Então, vamos ver com mais tranquilidade. Na época dele, não precisava da fotografia que eu falei com vocês, mas repare aqui na formação dele. Tem o endereço dele, como é que ele é chamado. Ele se formou em 88 em Engenharia Civil. Depois, quando foi em 99, tá, em praticamente 2000, ele resolveu fazer medicina. Demorou 10 anos para se formar, mas se formou em medicina. Fez o mestrado, depois fez o mestrado e doutorado aqui, ó, ele já era doutor em engenharia elétrica quando ele resolveu fazer medicina. Mas repara você que o fato dele ter outra graduação não eliminou, o fato dele querer ter uma segunda graduação não eliminou a primeira formação dele. Porque a plataforma é exatamente para isso. Você não elimina a sua formação para começar outra. Aquilo que você já tem na sua carreira, ela sempre vai continuar com você. Entenderam isso? Esse é um ponto importante para a gente ver aqui o que tem que ficar registrado. Então, a carinha dele, ó, a atuação do currículo, né, a atuação profissional, tudo que ele já registrou, linhas de pesquisa que ele trabalha até hoje, projetos de pesquisa que ele trabalhou até 2012, tá? Ele agora atua em outras áreas, tá? Então, ele registrou que ele fala aqui, ó, inglês e italiano. E os que ele publicou em periódicos que você pode ordenar por algumas ordens, seja cronológica, seja por citações na Web of Science, seja na plataforma Scopus, seja como ele é primeiro autor, ordem de importância que ele, quando cadastrou, colocou, tá? Então, ele vem para ele, a forma de você extrair o relatório pode ser diferente. Aí, alguma outra pergunta aí, Michel e Fernanda? Posso passar?
Pode. Só um segundo. Ô, Thaís, tem como você ir lendo aqui as perguntas, por Professora, favor? tudo bem? As perguntas, tem muitas perguntas no chat aqui. Eu posso começar a falar algumas para você? Pode, começa, você pode começar. Primeira pergunta. Essa aqui já foi respondida, você acabou de responder. A pessoa te perguntado se era necessário deixar o curso antigo ou melhor tirar. Você já respondeu que pode manter. Deve manter. Professora, até que ponto vale a pena colocar todas as jornadas de ligas acadêmicas que participamos da formação? Não pode acabar ficando muito poluído e ofuscar as coisas importantes? Será que essa pessoa pode esperar 5 minutinhos para a minha segunda parte aí da apresentação? Minha próxima parte é exatamente sobre isso. O que a gente deve ou não colocar no currículo? Tá? Eu gostaria de deixar para a pessoa pensar um pouquinho. Segura essa pergunta. Se eu não responder como ela... Thaís, se eu não responder como ela quer, essa pessoa tem crédito para ser a primeira daqui a 2 slides. Tá bom? Aí as próximas perguntas são parecidas. Até que ponto vale a pena colocar todas as jornadas de ligas acadêmicas? Legal, vai ser ótimo. Acho que esse pessoal está na expectativa de ouvir os próximos slides aí. Quando você participa de diretório acadêmico, centro acadêmico, em alguma diretoria, onde se coloca? Entra em extensão universitária ou não? Não. Vamos lá. Diretório acadêmico, diretório acadêmico, qual foi a outra? Centro acadêmico. Centro acadêmico, CA. Exatamente, DA ou CA. Isso não faz parte da formação acadêmica. Os alunos vão ouvir isso, não vão gostar do que eu estou falando, mas isso não faz parte da formação acadêmica. Isso você pode colocar, sim, como uma formação, isso não é um projeto, isso não é registrado, não está ligado à sua formação. Isso, sim, é muito importante para você colocar no seu currículo vitae, que você vai ouvir amanhã com a Luísa Aguiar, e também depois da manhã sobre os soft skills. Tá? Quem participa desse tipo de entidade, dessas associações, desenvolve outras habilidades, mas elas não fazem parte, elas não são obrigatórias para a formação acadêmica profissional, entendeu? Então, ela pode ser registrada. Eu tenho slide que eu deixei isso aqui, que você pode colocar como uma informação adicional do seu Lattes, mas ele não tem peso acadêmico para uma seleção. Tá? Entendi. A próxima pergunta é: monitorias em alguma disciplina do curso, por exemplo, monitoria de anatomia, conta como atuação profissional no Lattes? Não, ela não conta como atuação profissional, porque monitor não é emprego, tá? Então, aí perguntarem como ela vem quando você tem emprego, quando você tem um contrato, que aí é como se fosse um estágio, tá? Então, a monitoria, ela está normalmente vinculada a algum outro projeto do professor, tá? Às vezes até mesmo projeto de ensino. Entendi. Ela entra em projetos de ensino, então. Pode ser projeto de ensino ou então projeto em outros tipos de projeto. Entendi. Porque, volto a te falar, a monitoria, o aluno quer registrar que ele fez a monitoria, que ele atuou como monitor. Mas, mais do que isso, o professor tem que registrar que ele teve um monitor para aquela disciplina dele. Entendeu? Então, eu, enquanto professora, tenho que dizer que eu tive um monitor, que eu orientei um monitor, um estudante como monitor. Aí eu descrevo que esse aluno foi orientado por mim. Tá? Posso? Próxima pergunta? Pode. Participação em diretorias de ligas acadêmicas. Se enquadra em categoria. Vamos lá, vou voltar aqui os slides, que aí eu acho que fica mais fácil, até para minha cola. Vou pegar a mania ali do... Opa! Cadê? Ligas acadêmicas. Ligas acadêmicas, projetos outros. Monitoria, projetos outros. Ok. É porque as perguntas eu fui anotando todas, né? Talvez algumas tenham delay e você tenha explicado depois.
Sem problema. Isso aí é sempre assim, sem problema nenhum. A próxima pergunta. Posso colocar diploma de conclusão do ensino médio americano, high school, no Lattes? Pode. Não só pode, como deve, e eu previ. Aqui, ó. Intercâmbio, ensino médio, com obtenção de registro. Se teve um high school e chegou com diploma, quer dizer que teve um registro. Vai em formação, nível, ensino médio, do 2º grau. Aí você tem um lugar específico para você colocar ali. Tá? No ensino médio tem também. Você estava até falando isso agora há pouco, uma pessoa mandou uma pergunta que é assim: participo de uma iniciação científica e meu orientador já me cadastrou no Lattes, mas isso não aparece no meu Lattes. O que eu faço? Boa pergunta. Boa pergunta. Você tem que cadastrar também. Eu nunca vi. Eu já tive aluno que ficou no meu pé para eu cadastrar, mas depois que eu cadastrei, normalmente aparece para o aluno também. Boa pergunta. Deve estar com algum bug ou o aluno também não cadastrou. Bom, a primeira coisa que eu veria é, nesse caso aí, para o aluno conferir se uma coisa é o professor dizer que cadastrou, né? Outra coisa é sei lá no Lattes do professor para ver se está realmente cadastrado. Alguma coisa desse tipo. Mas isso eu nunca vi, não. Mas posso procurar. Nossa, problema, eu não sei como é que eu vou ficar procurando problema. Eu quero procurar solução. Tá? São muitas perguntas, meu Deus. Estou até perdida. Calma aí, um minutinho. Vamos fazer o seguinte, Thaís. Por que a gente não faz anda um pouquinho mais para frente, que aí a gente vai para a próxima pergunta ali, porque pode ser que venham algumas daqui para frente, e depois a gente abre mais um pouquinho, pode ter algumas outras perguntas, pode ser alguma coisa mais específica, tá? Porque aí talvez as perguntas tenham chegado também, não vamos menosprezar ou deixar para trás as perguntas que já chegaram, não. Mas pode ser que as pessoas tenham ouvido a apresentação, assistido a apresentação, e já receberam algumas dessas informações aí também, tá? Mas eu estou à disposição de vocês aqui. Mas é que você já falou 2 ou 3 perguntas aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Não sei se cabe ainda, mas é uma última pergunta. Uma pessoa perguntou, por causa dessa situação que a gente está vendo de pandemia, e se os congressos online precisam ser registrados de forma diferente. Na verdade, olha só, eu gosto muito de responder as perguntas em função dos verbos, né? Então, a pergunta foi se eu preciso registrar. Você não precisa, você escolhe o que você quer registrar. Então, precisar, ninguém precisa. Cada um pode gerenciar o seu currículo, tá? Se o congresso está acontecendo online, ele vai ser registrado como online. Não tem porquê. Como é que você vai registrar que ele não foi online? Então, a questão é você pensar, e os cenas do próximo capítulo aí, que está todo mundo querendo saber, o que eu registro no meu currículo. Entendeu? Quantos são esses webinars? Outro dia eu fiz um levantamento, a quantidade de webinar que eu já fiz aqui é muito grande, gente. Tá? Então, nesses 2 meses, já fiz muita carga horária de webinar. Será que eu vou registrar isso tudo no meu currículo? E aí, isso é pergunta para a próxima parte aqui da nossa palestra. Entendi, professora. Obrigada. Por enquanto, a gente seleciona essas dúvidas, mas no final a gente coloca mais. Tá bom. Então, vamos continuar aqui. A gente fez essa pausa aí para um bate-papo, mas eu quero estender esse bate-papo aqui para vocês poderem interagir um pouquinho aí comigo. Estava lembrando aqui, quando eu fui preparar essa apresentação para vocês, lógico que a gente tem aquela história de montar um roteiro de uma apresentação, é um assunto que a gente fala com frequência, mas não é de improviso. E aí me veio aqui a lembrança de aquela fotografia ali atrás, naquele quadro, o IME, Instituto Militar de Engenharia, onde eu fiz meu mestrado, lá atrás, em 95 e 96. 94 e 95. 94, metade de 95, quase. E nesse período, tá, a gente recebia no IME oficiais do Exército de vários países do mundo. E uma vez, entre uma aula e outra de estatística, nós ficamos conversando com um professor, um coronel, que essas aí são as duas platinas, né, de coronéis,
um brasileiro e um americano que estava assistindo aula de estatística conosco. E aí, na hora do intervalo, a gente conversando em inglês, aquele grupinho que ficou perto dele, e ficamos conversando para ver qual é a sua formação, mesmo sendo coronel, qual é a sua arma. E eles começaram a dizer que eram paraquedistas. E aí a conversa foi interessante, né? Porque a gente fala de pular de paraquedas, não, é saltar. E quando o brasileiro perguntou para o americano, né, quantos saltos você já fez na vida? Tá? E aí o americano pegou e foi conversar com ele, e nós ficamos assim, ué, mas que número é esse? E o brasileiro também. Então, antes de eu continuar a conversa com vocês, eu queria que vocês, quem estiver assistindo no desktop, coloca sua câmera aí nesse código de barra. Se você está assistindo pelo celular, deixa registrado no chat aí, para a Thaís, para a turma, quem já saltou mais de paraquedas, se foi opção A, um coronel americano, se foi o coronel brasileiro. Eles eram, sendo os dois coronéis, eles eram da mesma geração, tá? Então, o mesmo tempo de carreira. Então, o brasileiro teria saltado mais, o americano, você não faz diferença, não sabe dizer, ou se você prefere não dizer. Vamos dar um tempinho aí, vou contar até 10 aí. Então, vamos lá, se é o americano, se é o brasileiro, se é igual, ou se você não sabe. Estão respondendo aí, Thaís? Eu estou vendo aqui pelo meu aplicativo, hein? É porque tem um delayzinho entre o YouTube e o Zoom. Eu sei. Não falaram. Como é? Estou respondendo já. Brasileiro. Alguns falaram americano. Maria brasileiro. Brasileiro já saltou mais, né? Aqui pelo outro também falou que o brasileiro. Então, vamos lá. Mais alguém aí? Continua ou já pode... Continua, mas a maioria está falando brasileiro. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos considerar que o brasileiro. Vamos para a resposta certa. O que acontece? Quando a gente conversou, o brasileiro falava o seguinte, perguntou, e aí, americano, coronel americano, quantos saltos você já deu? O coronel americano falou assim, eu só dei 3 saltos na minha vida. Tá? E o brasileiro perguntou, como pode você só ter dado 3 saltos, se nós somos da mesma geração e eu dei 321 saltos? Então, quem respondeu? O brasileiro sabe mais, saltou mais, em números absolutos, está certo. Só que os estudantes curiosos de engenharia naquela ocasião perguntaram, como pode, coronel americano, você só ter saltado 3 vezes? Ele falou, porque para a gente, nos Estados Unidos, só conta saltos em guerra. Então, as 3 saltos dele só foram contados aquele que ele estava em guerra. Salto de treino, nenhum ele conta. Então, aqui fica aquela mensagem para a gente assim, qual é o indicador que você vai colocar no seu currículo? Qualquer treino que você faz? Ou você espera aquilo que realmente dá valor e que vai ser valorizado, que vai te elevar na sua carreira? Então, a gente não é quantidade, que no Brasil estava em quantidade, que vai promovê-lo, e no americano você tem vários coronéis que chegam, oficiais que chegam na idade dele, sem salto algum. E nem por isso ele deixou de ser coronel. Então, a gente para pensar aqui que, ao fazer nossa carreira, ao formatar o nosso currículo, muita gente fala que você teve sorte de chegar ao lugar. Mas, para mim, sorte é um resultado de mérito, que é a nossa competência, é uma dedicação e a oportunidade. Às vezes, a gente tem oportunidade demais, mas a gente não se dedica, ou a gente pegou um curso que é muito simples. Então, se você não tiver a combinação de mérito, dedicação e oportunidade, com certeza você não vai ter sorte. A sorte, ela só vem como resultado de 3 coisas em conjunto. Tá?
E agora, está na hora de você começar a registrar a sua carreira. Se você olhar, é aquela mesma sala que eu marquei lá atrás para mim, onde eu escolhi, naquele quadro, só colocar 4 instituições que eu já passei. Se você gerar meu Lattes, tem 20 e tantas páginas, mas eu estou escolhendo só mostrar algumas, tá? E com isso, eu quero terminar assim, a apresentação, mostrando aqui para vocês, deixando o meu contato. Tem aqui um outro código de barra aqui, se alguém quiser anotar o meu contato completo. Eu ponho ali o LinkedIn, que vai ter palestra aí também amanhã, o ResearchGate, o Cardoso Pad, que é o do meu Skype, e meu e-mail profissional. Nessas apresentações, em momento algum, eu coloco rede social tipo Instagram e nem Facebook, embora eu tenha, mas aí é uma questão de estratégia, viu, Cadu, como estratégia pessoal de marketing. Isso aqui é profissional e são esses os meios de comunicação que eu uso para momento como esse. Sobre a questão da relevância, se você olhar o meu currículo Lattes, no início, eu colocava tudo, gente. Tinha que pôr, você vai deixar o currículo Lattes com meia página? Sabe? E naquela ocasião não tinha tantas opções de curso e formação online, muito menos no lugar onde nós estávamos presentes, como tem hoje. Hoje, quando a gente tem hoje, como você tem muitas opções, tem que se pensar realmente aquilo que é relevante. O que te distingue de outra pessoa? O que faz o seu currículo valer a pena? Porque existem algumas coisas que a formação de vocês vai estar registrado ali, tá? Sem dúvida nenhuma. Se você for para alguma coisa, de algum trabalho, vão pedir, além do Lattes, vão pedir o currículo vitae. E depois do currículo vitae, vão fazer uma entrevista para ver as suas habilidades, soft skills. Ninguém vai fazer entrevista se não tiver visto o currículo e, se for acadêmico, nem o Lattes. Então, os três ambientes vão precisar. O LocID, que a Patrícia Depp vai falar, também é importante. O ResearchGate, não adianta eu falar que eu tenho um artigo se eu não deixar ele apresentado. Então, existem coisas não adianta eu falar que participei de tudo, fiz 1001 coisas, se não deixei resultado. Na área acadêmica, o que conta é a produção intelectual. O que você gerou de intelectualidade. Participar, sinceramente, desenvolve outras habilidades. O que você gerou de banner, de apresentação, de artigo, de contribuição para a ciência? Isso sim é relevante. Isso sim é importante. Tá bom? Então, Thaís, eu continuo aqui perguntando, tirando as dúvidas, recebendo mais perguntas. Oi, você quer receber mais perguntas? Eu vou abrir o chat aqui. Peraí. As pessoas são mais de 400 pessoas vendo, é muita pergunta. Perguntaram... Aí a responsabilidade de vocês, agora eu estou... Deixa eu só te pedir um favor, se eu falar alguma pergunta que você já falou, é porque está uma grande... Não tem problema nenhum. Se você interromper. Falar... Não, às vezes pode ser até pergunta que eu não respondi direito. Às vezes a pessoa precisa ouvir de uma outra forma uma resposta para essa pergunta de outra forma, tá? Não tem problema nenhum. Porque uma pessoa contestou que todo mundo fala para colocar ligas acadêmicas em formação complementar e extensão universitária. E se está errado isso, porque literalmente a maioria das pessoas fala para colocar aí nesse lugar. Eu acho que essa pergunta aí, eu se tivesse, eu não vou responder para você de uma forma muito centrada. Eu não sou da área médica, tá? Se eu fosse uma consultora ad hoc, ou seja, uma consultora que não faz parte do ambiente para avaliar, primeiro, a pessoa se coloca como registro de projeto de extensão, eu vou perguntar cadê o registro desse projeto de extensão. Se não tiver um relatório, não tiver um comprovante que existe... A liga está registrada é uma coisa, ser um projeto de extensão é outra. Então, se a liga está registrada como extensão, parabéns, está respondido. Tá? Agora, aonde vai colocar,
Isso pode, se não tiver registrado, está contando, você está dando um tiro no pé, que pode ser registro errôneo. Tá? Então, eu prefiro... Entendi. De medicina. Mas, por exemplo, projeto de extensão, existe numa universidade, se for no caso da U, uma pró-reitoria de extensão. E todo mundo que participa de um projeto de extensão, ao final do projeto, é gerado um certificado de participação naquele projeto de extensão. E como se você vai entrar em algum lugar? Provavelmente você vai ter que entregar o seu currículo Lattes documentado. Se eu vejo que você está registrando que você participou de um projeto de extensão e eu não vejo que tem um certificado de participação no projeto de extensão, esse ponto não vai... como é que eu vou registrar esse ponto, essa pontuação? E ainda sobre ligas acadêmicas, que é o que mais gera dúvida, alguém perguntou se... Como que diferencia você ser membro de uma liga acadêmica e você ser diretor de uma liga acadêmica? Como que você diferencia colocar isso no currículo? Para mim, é participação em liga acadêmica. Para mim, vai ser ali. No Lattes, porque, volto a te falar, a liga acadêmica, ela não faz parte, na minha opinião, da formação. Eu estou entendendo que ela é extremamente utilizada, tem 1001 vantagens, tá? Mas na formação, a não ser que ela seja registrada como uma atividade curricular, tá? Ela não faz, ela pode ser como formação, como outros projetos. Mas, para mim, eu colocaria isso. Eu fui diretor, fui presidente, foi disso, daquilo, no currículo vitae, e depois isso, sem dúvida nenhuma, vai aparecer no seu soft skills. Tá? O membro, ou direção, ou participação, aí, mas, porque eu não sei se você, como membro, quais são as suas responsabilidades dentro da liga. E outra, tem ligas e ligas. Pode ser que participando da liga, você tenha, por exemplo, na engenharia, a gente tem muito PET, Programa de Educação Tutorial. A responsabilidade no PET, o aluno todo, no final do ano, ele tem que ter gerado pelo menos um artigo científico. Então, é um requisito que ele é membro. Seja ele membro, seja ele diretor de uma parte, ele tem, senão ele não passa para o ano seguinte. Então, por mais que ele diga que tem a participação no PET, qual é o resultado dele daquilo ali? Ele gerou artigo científico. Então, se ele é diretor ou se ele é um membro, a forma de registro é a mesma, porque o PET é um registro que o professor faz como educação tutorial e tem espaço para isso dentro do Lattes. Entendi. Obrigada. A próxima pergunta é como cadastrar participação em livro e capítulo? Se você escreveu ou foi coautora num capítulo de livro, por exemplo. Vamos ver aqui. Ó. Vamos online, que fica mais fácil, né? Cadê o meu currículo aqui? Atualizar currículo. Produção. Tá? Livros e capítulos. Então, tá aqui, ó, livro ou capítulo de livro. Eu tenho alguns aqui. Incluir outro livro é o quê? Tipo de produção. É um livro inteiro ou é um capítulo? Então, se é um capítulo, eu tenho que colocar aqui o código desse livro ou do capítulo. Quando é capítulo também tem um código específico para ele. Vou até colocar aqui por exemplo, desse aqui, um capítulo de livro que eu publiquei ano passado. Foi um dos membros. Então, tem aqui o código dele, o título do capítulo, foi na Grã-Bretanha, idioma inglês, tá? Foi aqui o nome, o organizador quem era, só tem um volume, página inicial, página final, página inicial, página final, o ISBN dele está aqui, tá? Quem somos os autores estão aqui. Então, tem um lugar reservado para a gente colocar, seja livro, seja capítulo.
tá bom? Ok. Tá vendo? Aqui, eu já publiquei um livro, eu publiquei 2 capítulos aqui. E no caso, por exemplo, o meu caso, que eu estou ajudando na confecção de uma revista científica, é onde? Poderia ser em livros também ou não? Que revista? Vocês estão criando a revista, é isso? Eu estou fazendo parte de um projeto com o pessoal do direito, aí a gente está confeccionando uma revista que vai ficar na parte do direito, mas a gente está ajudando, tem algumas pessoas da medicina fazendo parte. Aí entra como uma revista científica, por exemplo. Então, aí você tem que ver o seguinte, uma coisa é você fazer uma revista, outra coisa é você fazer essa revista ter um registro de revista científica, tá? Então, só você criar a revista, ela tem toda uma parte de diagramação e de registro científico dela, e quando quando vocês conseguirem criar essa revista, você vai colocar que você é, por exemplo, a editora da revista, a organizadora. Nesse momento, ela ainda está como um projeto. Você tem que ter essa revista já registrada, porque tem várias revistas que elas existem, mas ela precisa ter um conjunto de assinantes, ou de leitura, ou até mesmo de acesso na plataforma dela, para aí sim ela poder precisa ter um conselho editorial, um conselho científico, um conselho de várias coisas, para aí sim ela ter essa conotação de uma revista científica, tá, Thaís? Tá, mas entendi, mas sendo isso assim, teria alguma aba especial no Lattes para registrar? Você vai chegar aqui em produção, uma produção técnica, tá? Entendi. Você fez um produto, ou você fez aqui um trabalho técnico, Entendi. tá? Você gerou aqui dentro uma outra produção técnica, por exemplo, que pode ter sido essa revista, tá? Entendi. Alguma pessoa perguntou aqui sobre um trabalho voluntário com carga de 100 horas, se pode ser registrado como atuação profissional, mesmo sendo voluntário. Não, se for a atuação para atuação profissional, olha aqui, ó, atuação profissional, tá? E você vai ter que vincular a qual é a instituição que você vai estar vinculado. Se for com empresa, ela não vai ter porque está registrada aqui. Se ela for com instituição acadêmica, como voluntário, você pode até estar registrado ali. Mas se ela for, como a plataforma Lattes é uma plataforma acadêmica, tá? Essas ações voluntárias, elas não ficam registradas na plataforma Lattes. Se por muito você quiser fazer, você pode colocar aqui atuação, ou áreas de atuação, talvez aqui informação, formação complementar, ou então assim, olha, dados gerais, aqui, outras informações relevantes. Então, por exemplo, eu sou membro de uma Sociedade Americana de Qualidade, eu deixei registrado aqui. Tá? Então, se você quiser dizer, se a pessoa quiser mostrar que ela está aqui atuando como voluntária em determinada ação, pode ser registrado ali. Mas não faz parte, essa ação voluntária não faz parte da formação dela acadêmica. Entendi. Tem alguém perguntando aqui, como faz para apagar algo do Lattes? Vamos lá. Vou pegar aqui uma última coisa que eu fiz, assim, ó, trabalho técnico. Eu acabei de fazer uma nota técnica, por exemplo, junto com o pessoal da Fiocruz, tá? Adaptação da capacidade hospitalar disso. Então, você repara aqui, se eu chegar aqui e clicar em excluir, eu vou excluir essa minha... eu posso excluir aqui, não tem problema não. É só depois eu não salvar. Tá? Se eu salvar, assim, se realmente deseja excluir essa produção, eu posso dizer sim, ok, e eu excluo. Vou fazer isso não, senão depois vai me dar trabalho outra vez fazer isso. Mas aqui, se eu tiver qualquer outra coisa aqui, ó, sei lá, trabalho técnico ou um artigo, eu fiz uma coisa, alguma produção de um capítulo de livro, como eu estava ali, que você tinha me perguntado. Vamos lá, de 2012, capítulo de livro. Se eu falei, meu Deus, que coisa antiga, não quero mais estar aqui, foi a editora, foi da CAPES, eu que fiz esse livro sozinha. Se eu quiser excluir, vem aqui em exclusão, tá? Excluir e clico. Se eu colocar aqui para excluir, vai perguntar a mesma coisa. Posso excluir? Pode, ok? Confirma? Confirmo. Se não, cancelo.
para todas as opções que você fizer, todas, até mesmo a formação. Olha aqui, formação, pós-doutorado meu, que só tem um aqui, ó, tá vendo? Eu estava em pós-doutorado ano passado. Então, eu tenho aqui, está registrado aqui, tá? Se eu quiser excluir meu pós-doutorado, é só chegar aqui e excluir, tá? Se eu quiser excluir minha formação acadêmica, lá, graduação, eu pus graduação, mestrado e doutorado, tá? Se eu quiser excluir o meu mestrado aqui, não vou excluir não, porque é muito pesado. Mas aqui, obtenção do título, não sei o quê, tá? Eu excluo ele aqui. Sempre você vai poder, sempre tem a opção de você excluir alguma coisa que você já registrou. Sempre vai ter. Entendi. É uma pergunta que já foi... O pessoal está batendo muito na tecla dos certificados dos cursos online. Se eles são válidos, quando vale a pena colocar, e se é válido para o Lattes, assim, um certificado de um curso online, porque agora na quarentena estão tendo muitos cursos online. Vamos lá. O curso online, ele vale, tá? Desde que ele tenha registro de carga horária, tá bom? Então, já foi o tempo que a gente não aceitava curso online. Hoje a gente já está falando até mesmo em mobilidade acadêmica virtual, tá? Para o aluno estar aqui e estar cursando disciplina em outra instituição, em outro lugar do mundo. Então, que isso vale sim. O que acontece, que eu acho que precisa ser claro, é o seguinte: quando a gente não sabe se vai valer ou não, e você fez, faça e registre que você fez. Tá? Guarde, tenha uma pastinha no seu computador, se o certificado é online, faça uma pasta sua. Eu, por exemplo, tenho uma pasta do CV Lattes e eu tenho por ano. Todos os certificados que eu ganhei naquele ano estão ali dentro. Ano por ano, são subpastas. Qualquer que seja, tem ano ali que eu só tenho um evento. Ótimo, está ali dentro. E depois você vai ver se para onde você vai apresentar o seu Lattes. Gente, o seu Lattes é motivo de você ter orgulho de você mesmo. Só que o meu Lattes, ele é um registro que muitas vezes quem menos vê o Lattes sou eu. Quem vai ver o Lattes e quem vai avaliar meu Lattes é para onde eu tiver que entrar. Então, você tem que ver se o edital onde você está participando, o que ele valoriza. Ele valoriza que você... Você quer ver o que mais acontece? É as pessoas dizerem que tem mesmo um curso presencial e a pessoa assim, mas eu não peguei o certificado. Sabe o que aconteceu? Eu vim antes de ir embora e fiquei sem o certificado. Então, mesmo se o curso for presencial e você não tiver o certificado, do que valeu? Tá? Então, o curso online vale, tá? E se ele tiver registro, se tiver carga horária. Se é um evento, é uma palestra, vem aqui, registro, tá? Vai ser aqui um novo item, é um evento, é um congresso. Aqui, ó, tipo de apresentação, que tem que colocar primeiro aqui, participação. Você vai, o que você fez? Ah, eu fui só um participante, eu fui só um ouvinte. Se você foi um ouvinte, tá? Você não está fazendo nada aqui, mas você foi ouvinte de quê? De um congresso, de um simpósio, de uma oficina. Então, registra aqui. Não tem problema nenhum você registrar. A única coisa é que você vai perceber que, muitas vezes, você colocou no seu currículo que, por exemplo, eu já participei de 52 bancas. Estou chutando. E, para onde eu estou concorrendo, eles não querem saber nada se eu participei de banca. Eles querem saber quantos artigos eu publiquei. Então, por mais que eu esteja registrando que participei de mais uma banca, de mais uma banca, de mais uma banca, eles estão vendo o seguinte: e afinal, e artigo? Quantos você publicou? Então, quando você está formando sua carreira, registra, não tem problema nenhum. Não esqueça de uma coisa que eu falo sempre com os meus alunos, meus amigos, até com filho e parente próximo. Quem vai te avaliar, dificilmente é alguém da sua geração. Porque se for da sua turma, da sua amizade, ele já te conhece. Então, ele já te conhece, estudou com você, sabe quais são as suas características. Isso aqui você está apresentando para alguém para disputar com outras pessoas que você não sabe quem é, tá? Que será avaliado por pessoas bem mais velhas que você. Então, as pessoas sabem que está tendo curso online, mas além de curso online, tá legal, você tem 15 cursos online. Quantos artigos você tem? Poxa, mas eu participei de não sei quantas livros. Quantos artigos você tem? Quantos papers você apresentou?
quantos posters você desenvolveu. Então, às vezes a gente cresce para os lados e não cresce para frente. Eu estou falando do currículo Lattes, que é um currículo acadêmico, tá? Que no caso de vocês, alguns que estão aqui interessados vão entrar no próximo etapa, seja em um curso de especialização, seja num mestrado, seja numa residência, e tem que começar a estudar o que se valoriza lá na frente. Vai se valorizar participação em liga? Então participa de liga. Se você me disser como é que você vai me avaliar, eu vou te dizer como é que eu vou me comportar. Agora, pode ser que não seja no currículo Lattes aquilo tudo que você tem, que você está querendo registrar. Você vai provavelmente ter que apresentar outros currículos, outras formas de currículo. Entendeu? Sim, perguntaram aqui sobre cursos de inglês fora, porque tem a parte que coloca a sua proficiência em línguas, mas se você fizer um curso fora, onde você coloca? Vamos lá, boa pergunta. Esse curso que a gente está fazendo fora, ele pode acontecer em vários níveis. Então, eu fiz essa apresentação aqui, vamos lá. Se você está dentro do curso da graduação, por exemplo, você está falando da formação acadêmica. Então, eu posso dizer que dentro aqui, ó, no nível de graduação, ele tem aqui, ó, desde o ensino médio, que é o 2º grau, tá? Que você pode registrar, que você fez aquilo ali, parte do seu ensino médio no exterior, que foi a questão do intercâmbio, tá? Ou, por exemplo, eu fiz um curso dentro da graduação, eu fiz, aqui, ó, especialização em residência médica, até tem isso aqui, ó. Mas vamos dizer que durante a graduação você fez um curso fora. Então, vem para confirmar. Aí você vem, olha, graduação é tipo normal, ou seja, você fez a sua graduação inteira ou você fez o sanduíche? O sanduíche é quem é que, qual é o período que você vai ficar fora, onde que você está no exterior. Então, aqui, qual é só um período que você fez no exterior. Então, quem é a instituição outorgadora do título de graduado? Então, você vai colocar aqui. Qual é o curso que você fez? Se ainda está em andamento, pode ser que você já esteja agora no exterior, pode ser que você já tenha concluído, ou que foi incompleto, estava previsto tanto, mas você reduziu e ficou menos tempo. Quando foi o ano, quando você iniciou, quando você concluiu. Existe o caso de graduação sanduíche com bolsa ou sem bolsa. Se você fez a monografia, sabe, como é que é o nome do orientador, sabe, lá no sanduíche, enquanto você esteve fora, quem é o que foi o orientador, qual foi a instituição, quantos meses você ficou. Então, isso tudo pode ser aqui. Se ao invés de graduação, você estiver me perguntando, então tá, eu estou falando já nível de especialização ou residência médica. Está aqui, ó, vamos lá. Residência médica, está lá. Qual foi a instituição, se estava em andamento, se já está concluído, incompleto, tá? Se foi residência médica em que existe um número de registro para isso, qual é a palavra-chave, área do conhecimento, nem sempre você precisa cadastrar isso aqui tudo, tá? Então, existem formas para você registrar tudo que você tenha feito no exterior, seja do ponto de vista de formação, seja uma formação complementar. Por exemplo, você pode ter feito um curso, eu ano passado fiz alguns cursos, eu fiz um curso aqui, eu fiz vários, mas no ano passado inteiro eu quis registrar um curso que eu fiz. Por quê? Porque foi um curso que eu fiz que me deu trabalho danado, teve 15 horas, e eu concluí. Foi com Data Science Using R. Porque foi com um professor estrangeiro que me deu um trabalho danado, gastei 15 horas dentro da faculdade e umas 45 do lado de fora. Então, foi o único que eu quis registrar. Poderia ter registrado outros? Poderia. Outros que eu fiz aí de curta duração. Mas eu poderia ter registrado aqui um curso aqui, ó, no nível de curta duração, uma extensão universitária, um MBA, ou poderia ter registrado um curso fora, um curso de tipo outros. Instituição. Qual é a instituição que eu quero? Como eu coloquei para vocês, pode ser até no exterior aqui. E você vai cadastrando daqui. Qual é o curso, se está em andamento, concluído, incompleto, e assim. Tá?
Entendido. Professora, muitas pessoas perguntaram sobre que muita gente faz medicina, aqui a maioria. Os estágios obrigatórios do internato, porque nos últimos 2 anos da faculdade são feitos estágios obrigatórios. Aí, se é para colocar ou não é, como que fica? Olha só, eu não colocaria, tá? Porque faz parte, é como se você estivesse sendo obrigada a colocar qual foi a matéria que você cursou, tá? O internato, ele entra como, tudo bem que ele é um estágio, mas o internato faz parte de uma disciplina. Você está matriculado em internato. Tá? Então, se você está matriculado, ele faz parte da sua formação. Então, não tem por que você registrar que você fez internato. Você consegue conceber que algum aluno que se formou em medicina não tenha passado por internato? Então, ela não é, por mais que a gente chame de estágio, o internato é entendido como sendo uma disciplina prática obrigatória. Ok. Alguém pediu para repetir a explicação sobre orientação e bancas. Banca, vamos lá. Orientação e banca. Deixa eu só diminuir aqui. Orientação. Vamos lá. Vou primeiro em orientação, tá? Orientação e supervisão concluída. Eu, como orientador, quando a gente vai registrar uma orientação, quem registra é o professor. Então, assim, olha, eu estou aqui registrando, tá? Que eu vou incluir um novo item aqui, que eu orientei, orientação e supervisão concluída de dissertação de mestrado, tese de doutorado. Vocês estão vendo bem, então, né? Tem hora que parece que a tela está pequena, assim, a letra é pequena. Então, olha, o que tem? Dissertação de mestrado, doutorado, monografia de conclusão de curso, de aperfeiçoamento ou especialização, trabalho de conclusão de curso de graduação, iniciação científica, supervisão de pós-doutorado, ou uma orientação de outra natureza. Então, isso aqui, quem registra essa orientação é o orientador, tá? E na hora que eu registro isso aqui, eu posso dizer que eu estou orientando aqui, por exemplo, a Thaís, tá vendo? Como iniciação científica. Foi até o caso de alguém que falou, meu orientador, eu sou orientador, cargo, porque tem que preencher essas outras coisas antes. Mas eu coloco aqui o nome do orientando, e eu tenho que colocar aqui o nome do orientando, e essa pessoa tem que estar cadastrada na plataforma, tá? Aqui foi a última pessoa que eu cadastrei, tá? E aí vem qual é a instituição que eu estou trabalhando, se esse aluno tem bolsa, se não tem. E aqui eu registro, eu enquanto orientador, enquanto professor, eu registro que houve orientação concluída. Se essa orientação está em andamento, eu coloco aqui, tá? Em andamento. Quem é que está aqui? E aí eu coloco aqui, como é que é a posição dela. Estou orientando, comecei a orientar, e ela está aqui nesse lugar. Também coloco o nome do orientando. Quando essa pessoa termina, conclui, defende, eu posso simplesmente cadastrar, buscar daqui e já levar para lá. Mas isso aqui é uma orientação, é uma forma de inclusão do professor, não do aluno. Em relação à banca, tá? Imagina, eu tenho aqui a forma de participar de um trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, aqui, eu venho aqui e vou cadastrar. Quem participa da banca é o professor. Então, mais uma vez, mestrado, eu participei de uma banca. Então, é um exame de qualificação no mestrado, é de uma defesa de TCC, então eu marco aqui. Quando é de mestrado, eu tenho que dizer se o mestrado era acadêmico ou profissional. Tá? E aí põe o título, põe tudo, detalhe. Aí quem é o candidato? Porque nesse caso aqui, ele é um candidato ao título D. Não necessariamente que ele entra numa defesa já para ser automaticamente aprovado. Até porque, em alguns casos, é preciso que sejam feitas algumas revisões. E o candidato tem prazo para entregar a revisão, que se ele não entregar, ele não é dado a ele, não é concedido a ele o grau que ele está almejando, tá?
Então, a participação de banca, quem registra é professor ou não o aluno em si, tá bom? Professora, todas as perguntas acabaram agora e como faltam os últimos 5 minutos aqui, pedir para você falar a próxima palavra, por favor. A próxima palavra é sucesso. Sucesso, gente. Então, 5 minutos para comentar enquanto eu termino aqui. Bom, professora, você sabe que eu adoro falar com você, né? E todos os nossos papos foram muito bons até o começo dessa palestra, né? E eu queria agradecer a palestra como um todo, que foi muito bem ministrada, assim como você já tinha mostrado para a gente, seus slides, professor Naval, são os melhores que eu já vi. E eu também não sabia dessa necessidade dos professores ficarem vinculando as coisas. Eu achava que a gente só conseguindo comprovar já teria tudo certo lá. E também queria agradecer pelas dicas de organização, que acho que isso é fundamental para qualquer coisa na vida, né? Mas principalmente para guardar os arquivos é ótimo. E saiba que você está sempre bem-vinda, você é sempre bem-vinda para estar aqui com a gente. Se quiser também ver as outras palestras, você com certeza vai ser chamada novamente para ministrar outras coisas. E em nome da Liga, eu gostaria de agradecer mesmo. E, meninos, vocês querem falar alguma coisa? Eu queria agradecer também. Eu fui nas primeiras pessoas a contatar você e eu achei muito boa, ser muito atenciosa, mostrou muito solista a ajudar a gente. Foi muito boa a palestra, professora. Muito obrigada. Mais Gente, eu que alguém? agradeço aí todo mundo. É a primeira vez que eu estou dando eu assisti vários webinars, mas é o primeiro. É curioso a gente não saber que tem muita gente, tem muitas perguntas e a gente não ter chance de responder de todo mundo. Mas eu faço questão que vocês fiquem aí, por isso que eu deixei esse meu contato, registrem, tá? Eu vou continuar assistindo daqui a pouco algumas outras, a da Patrícia hoje com certeza eu quero assistir, da Luísa amanhã. Amanhã eu vou assistir as duas também. Então, é muito importante em qualquer momento da gente. Às vezes a gente não vai num evento por causa do conteúdo, pode ir também pelo conteúdo, mas é muito mais para a gente tirar um tempo para a gente para pensar na nossa carreira, sabe? E para ver o que a gente está precisando dar um upgrade, está precisando dar uma repaginada. Tá? Parabéns para a equipe toda pelo grande evento. Podem contar comigo. Um abraço para vocês e boa noite. Obrigado novamente. E para quem está assistindo, como já são 6 horas, eu vou dar uns 15 minutos para iniciar a próxima palestra, que aí dá tempo de vocês comerem, fazer tudo que precisa, tá bom? Muito obrigado novamente, professora. Até a próxima. Até a próxima.